Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmão? Por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede esta noite. Irmão Marcos, os hinos que mais tocam no nosso coração são esses hinos antigos. São os hinos que são inspirados, né? Não desprezando os cantores novos, né? Os hinos novos, mas esses hinos mais antigos, a gente vê a diferença, né? Graças a Deus por isso. E hoje é missão. Eu quero 5 minutos, ligeirinho aqui, viu? Só 5 minutos. Você disse que era uma saudação, mas é 5 minutinhos. E nós sabemos que missões têm urgência, né, irmão? Missões está no coração de Deus e no coração daqueles que já foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que já nasceram de novo. E Deus conta com eles, conta conosco. Eu estava saindo de casa hoje, um cidadão lá vinha de moto e me abordou lá na porta e disse: pastor, ore por mim. Eu digo: ô cidadão, eu não sou pastor, acho que é porque ele me viu de paletó, né? Mas eu posso fazer a oração pelo senhor. Aí eu orei por ele, ele disse: obrigado aí pela oração. Aí hoje à noite o Aildo estava aí atribulado, né, irmão? Irmão, a gente vê que as almas estão aflitas, né? Estão atribuladas, angustiadas, mas as pessoas não querem largar o mundo, porque as igrejas estão com as portas abertas, né, irmão? O povo está vendo os milagres, estão vendo as libertações, Jesus salvando, mas não querem deixar o mundo. Tem coisa que depende de nós. Às vezes a gente ora, a gente busca a Deus, intercede por eles, mas eles têm que fazer a parte deles. Tem coisa que Deus, para trabalhar na nossa vida, porque Deus ele não vai invadir a vida de ninguém. Deus não é invasor. Satanás é que invade, mas Deus ele espera uma ação nossa. Essa ação tem que ser uma atitude nossa. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus entrar e fazer morada. Eu vou ler aqui 2 versículos no livro de Atos, capítulo 20, versículo 17. O apóstolo Paulo aqui já estava de partida, já estava de viagem. Ele estava numa despedida. Ele passou 3 anos em Éfeso e ele já estava de volta para Jerusalém. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me importei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e muitas lágrimas e tentação que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Paulo já estava se despedindo, ele manda chamar os anciões, e aqui ele faz uma despedida. Ele diz para os anciões, que hoje são os presbíteros da igreja, né? Ele diz: vocês têm observado que desde o dia que eu entrei na Ásia, vocês têm observado como eu tenho me comportado diante de vocês. Então, vocês precisam seguir o meu exemplo. Paulo ali estava passando praticamente o cajado dele para ele, porque ele estava se despedindo já de Éfeso, e ele estava indo para Jerusalém. Paulo chegou em Éfeso, ali era uma cidade idólatra. Era uma cidade que vivia em idolatria. Ele passou 3 anos naquela cidade. E a Bíblia diz que Paulo evangelizou aquela cidade todinha. E ali ele já estava deixando a igreja implantada ali naquela cidade. Paulo fez uma obra ali, irmão, só a mão de Deus. Porque Éfeso era uma cidade, era a segunda cidade maior do Império Romano. Você já pensou em 3 anos um homem fazer uma evangelização, ganhar aquela população para Jesus Cristo? Só a mão de Deus.
e um evangelista, um missionário que realmente tem compromisso com a palavra de Deus. Mas não foi fácil. Quando ele diz que ele se comportou com muitas lágrimas, teve muitas lágrimas e muita humildade. Então, quando ele fala que teve muitas lágrimas, é porque teve muito sofrimento. Não foi fácil, mas ele não deixou-se levar pela idolatria, ele pregou o evangelho, ele fez o seu trabalho, e a Bíblia diz que Deus fez uma grande obra naquela cidade. E ele diz que trabalhou com muita humildade. Irmão, o crente que ganha a alma, ele tem sabedoria, ele tem humildade. Eu acredito que Paulo ali ele estava dizendo para os anciões, olha, siga o meu exemplo. Eu não tenho repreensão minha ali, eu não fui repreendido, eu fiz a obra de Deus, evangelizei todo mundo, com muita humildade, com muito sofrimento, com muita afronta, mas eu fiz a obra de Deus. Não é fácil, irmão. Fazer a obra de Deus não é fácil. Ser missionário não é fácil. Mas a gente consegue. Se nós andarmos segundo a palavra de Deus, nós conseguimos. Para um missionário, não precisa nem ser um missionário. Todos nós podemos ser um missionário. A partir do momento que nós levantamos a mão para aceitar Jesus, você já é um missionário. Quer ser um missionário bem-sucedido? A primeira coisa que você tem que ter certeza, que você está servindo a Deus. Porque se você tiver dúvida, se você não tiver a confiança, a convicção que você está servindo a Deus, você vai recuar. Você não vai prosseguir. Você tem que ter certeza. Era isso que Paulo tinha. Paulo enfrentou feras. Paulo enfrentou as falsas doutrinas. Paulo enfrentou os lobos. Ele falou até em dentes ferozes. Quem são esses dentes ferozes? Lobos ferozes. São as falsas doutrinas. Tudo isso aí ele enfrentou, porque ele tinha convicção que ele servia ao Senhor. Então, é isso que o missionário tem que ter. Em primeiro lugar, a convicção que ele está servindo a Deus. Aí ele pode ser um missionário bem-sucedido. Porque se ele não tiver essa convicção, ele não vai prosseguir o caminho dele. Então, Paulo aqui deixa um exemplo. E Paulo parte. Mas deixa uma cidade. A Bíblia diz que era uma cidade que tinha muitos feiticeiros. A obra que Deus fez lá foi tão grande que eles pegaram os seus livros, que valiam muito dinheiro, e queimavam nas praças públicas, abandonando as suas idolatrias e aceitando Jesus de Paulo. Veja a obra que Deus fez através de Paulo. Então, é isso que nós temos que fazer, é ter convicção que servimos a Deus, e nós não podemos, em hipótese alguma, pensar que fazer a obra de Deus é só flores. Tem sofrimento, tem lágrimas, tem dores. Vitória tem, mas também tem lágrimas. Quando se fala de lágrimas, irmão, a gente só chora quando está sentindo dor. Às vezes a gente chora de alegria, mas é mais fácil chorar sentindo dor do que alegria, não é verdade? E quando se fala de missões, nós já sabemos que tem espinho, não tem flores. É espinho, é sofrimento. É isso que é missões. Então, nós temos que, cada dia a igreja do Senhor tem que se preparar, porque cada dia vai ficar mais difícil ainda. Nós estamos aqui na bênção, porque estamos no ar-condicionado, uma igreja linda, mas os nossos missionários por aí afora estão sofrendo, estão chorando. Jesus manda pelo menos pão de cada dia, e nós aqui estamos na abundância. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Glória a Deus.